Afro-Brasileira, nossa Unilab, tendo também atuado, né, e ainda atua no Instituto de Humanidades da mesma universidade. E, para além do Lattes, que é muito frio, né, eu quero dizer assim, da minha admiração por Luana, né, que é uma guerreira, uma batalhadora, uma mulher que não se cala, né, diante dos desafios, diante de injustiças. Ela é uma voz sempre muito forte dentro do nosso grupo, né? É maravilhoso ouvi-la, né? Mãe de Benício, né? Uma guerreira, uma lutadora, uma estudiosa, né? Uma mulher, uma defensora dos direitos femininos. Então é sempre muito, muito gostoso ouvir a Luana. Viu? Fica à vontade, Luana, a fala é sua. Leia, agradeço muito esse convite, que já faz tempo que a gente tem conversado, e para acontecer, né, esse momento antes presencial, mas já que, né, tudo isso está acontecendo no mundo, a gente tem que reinventar umas formas de estarmos juntos. E acredito, como eu te falei, que a própria permanência do Café com Letras, né, é uma resistência, mas também um espaço de afetividades, né? Porque esse projeto já tem uma longa data dentro da Unilab, então eu parabenizo a você, né, por continuar, por seguir, por não desistir, mesmo diante dessa pandemia, que muitas vezes é isso, o trabalho entra na nossa casa e se torna muitas vezes preponderante, mas eu ainda acredito que espaços como esse são espaços de conforto também, de nos mantermos vivos, né? Com certeza. E atentos e atentas, né? Então, obrigada por esse convite. Eu agradeço a presença de todo mundo que está aqui, todos vocês e todas. Professor também aí, Américo Kissola de Angola, que surpresa boa, né? Agradeço pela presença, estou vendo a carinha dele, do François, que é um querido professor também, amigo e parceiro, professor da UFRN, que tive o prazer de conhecer há pouco tempo, mas na Unilab também. François fez uma fala muito interessante sobre essa literatura francófona, né, e as conexões também dessa literatura em língua francesa, mas tratando de outros espaços, né, sendo produzidas na diáspora, né, na África. Então, obrigada, é um prazer, viu, François? Quero agradecer também ao Stanley, que está aqui, que é um músico maravilhoso e um parceiro de criação, e querido demais, e todas as alunas, minhas orientandas, as que foram, as que voltaram do grupo de pesquisa, as que estão sendo ainda do grupo de pesquisa sobre o corpo feminino, literaturas africanas e afro-brasileiras, que eu coordeno na Unilab, projeto de extensão também. E assim, falando um pouquinho desse tema, eu não tive muita ideia do quanto ele poderia provocar uma discussão, mas aí ontem, quando eu divulguei rápido nas minhas redes sociais, e o professor, que é um querido amigo também, Alex Hatz, né, antropólogo, geógrafo, biógrafo da Lélia Gonzalez, também da Beatriz Nascimento, uma pessoa que eu admiro muito. Ele fez uma brevíssima observação num post que eu fiz com essa chamada. Ele falou, mas que título bom! E aí eu fiquei pensando, porque aconteceu assim, Leia, foi muito divulgado, depois que eu coloquei na página também sobre o corpo feminino do grupo, e na minha página, até hoje de manhã eu estava acompanhando, e aí eu vi que muitas professoras, né, colegas e professoras do ensino básico, né, muita gente estava divulgando, e aí eu percebi também o quanto esse assunto, falar da literatura negra ou da literatura afro-brasileira,
infanto-juvenil, né? Essa literatura produzida para crianças, essa literatura que entra ou não na escola, ainda é um assunto que parece que não se fala tanto, não se discute tanto, e eu senti que há uma falta desse espaço para se tratar dessa literatura com esse recorte, né? Então, assim, nós que trabalhamos com as literaturas africanas, e eu me coloco assim como uma pesquisadora, né, da África, trabalho sobre a África, mas que vem também da diáspora, então eu também estou falando daqui, né? Tem gente que fala só pesquisadores, né, que acabam trabalhando mais com o continente africano, quando se trata, por exemplo, das literaturas. Vou focar mais no meu campo, que é o das literaturas. Mas eu decidi que eu não vou falar só do continente africano sem falar do Brasil, sem falar da diáspora. Eu decidi um outro caminho de pesquisa para mim, né? E de me encontrar também como uma aprendiz nesse processo. Sendo eu uma mulher negra, nascida no Brasil, com todas as complexidades que isso traz, né, para o meu corpo, para minha existência, logo eu percebi que não tinha como eu olhar para o continente africano e me especializar em determinada literatura nacional, seja a literatura moçambicana, ou a literatura cabo-verdiana, a literatura angolana, enfim, pensando nesses 5 países de também língua portuguesa, né? Mas eu senti que não tinha como eu fazer esse movimento sem trazer também e construir e reconstruir um olhar sobre essa literatura que é produzida no Brasil e também por sujeitos negros, né, por pessoas negras, e o que essa literatura está comunicando. Eu estou fazendo essa observação porque isso não é muito comum em quem trabalha com África, né? Tem até às vezes, um olhar que reprime dentro da academia, dentro da universidade, esse tipo de formação, né? De alguém que se diz africanista e que trabalha também com a diáspora, com as literaturas, com as culturas da diáspora. Mas eu sou uma mulher que, gente, eu me forjei na capoeira, aprendi maracatu, eu não tenho como fugir desse meu corpo, né? E quando eu estou no continente africano, muitas vezes eu nem sou lida como uma mulher negra. Então, é desse lugar que eu preciso falar, que é o lugar dessa migrância, né? De alguém que se desloca para compreender digamos assim, as raízes, né? Mas não uma raiz que busca uma profundidade, uma raiz identitária, uma raiz cultural que busca uma identidade profunda e única, mas mais como a raiz da mandioca mesmo. Quem aí já viu uma raiz de mandioca? Quando você arranca a mandioca, é uma raiz que ela se espraia, se espalha, né? Ela se entrelaça. É desse lugar que eu estou falando, desses entrelaçamentos, né? E olhar para a literatura que a gente chama hoje de afro-brasileira, ou essa literatura negra brasileira, e aí eu vou, já daqui a pouquinho, eu vou fazer essa diferença, eu não, né? Só vou comunicar a diferença conceitual que se cria entre esses dois termos, literatura afro-brasileira e literatura negra brasileira, né? Olhar para isso, a gente precisa admitir um ponto de vista, né? O seu corpo, como leitor, né? Uma provocação para vocês, ele ocupa qual espaço quando você se depara com esse texto, né? Com essa textura, com esse mundo que o texto comunica. Então, esse é uma questão, né? Uma primeira questão, mas uma questão para ser degustada, encontrar aí o sabor para criar uma resposta ou não, ou ficar criando esse caminho para a resposta, porque existe aí um sentido de um jogo,
né? Esse texto, ele joga com esse leitor, seja você localizado onde você estiver, das diversas maneiras que as pessoas têm de estar no mundo. É um texto que joga com esse leitor, né? Porque te faz pensar, gingar, procurar a resposta, né? A resposta que o texto todo tempo está provocando. Esse campo das literaturas, da literatura negra ou da literatura afro-brasileira voltada para a criança, voltada para esse público infanto-juvenil, aqui no Brasil, ele é ainda assim muito polêmico falar sobre isso, né? Eu acho que por isso que não tem muito debate, inclusive, porque a gente precisa primeiro assim observar como a literatura ela tem um poder de criação de imaginário, de criação de mundo, de criação de sentido, assim como o campo das artes, né? O campo da palavra, né? Eu estou aqui compreendendo a palavra como algo muito mais amplo do que a palavra escrita. A palavra com várias expressões do universo da oralidade, que pode ser as histórias que a gente ouve de orelha com o nosso corpo, né? Da nossa mãe, da nossa avó, das nossas tias, ou dos tios, dos avós, da comunidade, as histórias que circulam na nossa sociedade, que a gente nem sabe de onde elas vieram, mas elas estão em circulação, as brincadeiras, quando somos crianças, né? Os jogos, os ditados, os provérbios que a gente ouve, isso tudo faz parte, as danças, os cantos, isso tudo faz parte do universo da oralidade. E muito mais que isso também. Então, quando eu estou falando dessa palavra, eu estou me referindo a esse campo que é muito amplo e que faz parte da vida, né, em sociedade, da vida do sujeito em sociedade. Essa literatura, aqui no Brasil, se a gente admitir, né, que o sistema literário dessa literatura que será canonizada, ele é um sistema produzido por determinadas pessoas localizadas em determinados postos de poder, né, historicamente. Então, a gente percebe que quem escreve essas histórias, né, são pessoas de uma elite cultural ou financeira, em sua maioria, homens brancos localizados em determinada região, que é essa região do sudeste do Brasil, que é por onde circula o dinheiro do país, né? Onde circula mais, né? Então, a gente tem uma literatura que ela já tem um perfil de quem produz essa literatura e para quem que ela vai ser endereçada. Eu estou falando agora num campo mais amplo, mas na literatura infantil é muito parecido. Porque nós temos um campo literário que será dinamizado, essa literatura que será publicada, é uma literatura feita por esse nicho da sociedade. É uma literatura que vai ser difundida, né? É só a gente lembrar aqui da escola, né, gente? Vocês aí de diferentes gerações, né? E de lugares também diferentes, países diferentes, mas quando a gente olha para isso, a gente percebe que a dinâmica da editoração, da circulação do livro, ela revela uma dinâmica de poder também, dentro das sociedades dessa circulação do livro, né? Então, a gente percebe que nós temos na escola um exemplo, vou dar um exemplo que é bastante polêmico, e eu vou dizer também a minha opinião. De vez em quando, vocês me desculpem que eu dou uma olhada para lá, é que meu filho está correndo pela casa. Mas eu fico aqui e fico ali, estou nos dois.
Ai, e nós temos, então, um grande nome da literatura infanto-juvenil, né, que eu acredito que todos vocês conheçam, já leram, ouviram, né, que é o Monteiro Lobato, tá? Monteiro Lobato está escrevendo lá no século XIX, tem, assim, final do século XIX, né, início do XX, uma grande repercussão da obra do Monteiro Lobato, Narizinho, a Emília, a Dona Benta, não é? A Anastácia, as personagens que vão criar um imaginário que a gente carrega até hoje do que é a literatura infantil ou infanto-juvenil, né? Eu gosto mais de infanto-juvenil. E uma literatura que é brasileira, que é nossa, que a gente identificou, opa, isso aqui é do Brasil, porque está falando do Saci, né? Está falando da Yara, está trazendo aquelas lendas, né? Ele também, que era um grande folclorista, né? Que buscava essas histórias orais, registrar essas histórias orais do Brasil. Então, se cristalizou a figura do Monteiro Lobato como um grande autor dessa literatura infanto-juvenil, que vai para a escola, que é lida, que é ensinada na escola. Todos nós do Brasil, em algum momento da vida, leu Monteiro Lobato, né? E hoje, por exemplo, quando a gente tem o campo da literatura afro-brasileira ou negra mais difundido por conta das publicações, né? Que agora nós temos editoras, né? Nós temos uma circulação maior do livro. O Monteiro Lobato e a sua obra cada vez mais estão sendo criticados e estão sendo reavaliados, né? E estão sendo reavaliados por quem? Sobretudo por pesquisadores, pesquisadoras, autores e autoras que se dedicam a esse outro tipo de literatura, que é a literatura negra ou a literatura afro-brasileira. E aí vocês poderiam me perguntar, mas por que isso e tal? Porque é uma tônica também dessa literatura, como eu disse para vocês, canônica, né? É uma literatura que ela ela é produzida por um grupo, né, com um recorte étnico-racial e de classe e de gênero muito bem definido, e ela se endereça para um outro grupo também muito bem definido, né? O Monteiro Lobato, quando ele está escrevendo, gente, a gente tem que saber, né, do contexto histórico. Então, a gente tem um contexto de escravidão ainda no Brasil, porque nós temos ainda registros de que a escravidão, embora ela tenha oficialmente, né, terminado no fim do século XIX, mas ela persiste e avança os primeiros anos, as primeiras décadas do século XX, e até hoje nós temos a repercussão do que significa o processo escravista no Brasil e no mundo, né? Nós sofremos esses efeitos ainda. Então, é bom a gente voltar para observar. Essa época que o Monteiro Lobato está escrevendo é uma época em que no Brasil circula muito, né, os ideais de uma pseudociência, né, que é a eugenia, né, e que diz, né, produzida muito nesse eixo europeu e norte-americano, um pouco também por ali, mas que coloca, e é mesmo uma pseudociência, porque científico não tinha nada, mas é uma ideologia que vai colocar a crença nessa hierarquização das raças humanas, né? E coloca como a mestiçagem entre população branca e população negra ou indígena, a mestiçagem em si, como uma degradação civilizacional, inclusive, né? Muito ligados aos ideais positivistas também, assim, aquela ideia de que para haver ordem e progresso
temos que exterminar a população mestiça e a população negra. Então, essa ideia, que a ordem e progresso da nossa bandeira, ela faz parte desse momento também, né? É bem complexa essa história brasileira, né? Esse lema, ordem e progresso, faz muito parte desse momento de uma importação de um positivismo europeu, né? E uma ideia de civilização que não comporta os seres humanos negros, e aí a gente coloca pretos, mestiços, os pardos, os indígenas. Não comporta. Então, assim, a gente, e nesse demorou muito tempo para a gente ter um campo literário, um sistema literário, um fôlego, né, que surgisse no mercado obras literárias que exaltam, né, positivam as heranças africanas, por exemplo, que exaltam a corporeidade, ou as corporeidades, porque elas são plurais mesmo, as corporeidades das populações negras, que exaltam algo que é fundamental para o mundo, que é a grande contribuição do continente africano para a civilização mundial. Que é fato isso, só a gente estudar um pouco mais de história, que a gente compreende, né, que antes dos europeus chegarem no continente africano, determinados reinos já tinham desenvolvido sistema naval, já estavam circulando pelos mares e fazendo trocas e comércio, e relações internacionais e política, e, enfim, se conectando, né, de uma forma também muito interessante, sem a ideia do predatório, completamente, de uma civilização predar a outra, destruir completamente a outra. Eram outras lógicas também aí. Então, essas literaturas, né, e aí vem a provocação, quem tem medo da personagem negra? É porque essas literaturas negras, afro-brasileiras, elas estão num outro percurso, elas estão num outro caminho do que essa literatura canônica, tá? E aí o grande expoente, né, da literatura infantil é mesmo o Monteiro Lobato, não tem como. A obra do Monteiro Lobato, para quem, de repente, se vocês estão aí... Gente, desculpa, eu não consigo falar e ver aqui o chat, mas vocês podem comentar, por favor, né? Eu queria que fosse uma conversa com café. Até trouxe um café aqui. Mas, assim, comentem, porque, assim, quando a gente vai mais a fundo e estuda a obra, e lê, não estou falando nem estudar, assim, pega a obra do Monteiro Lobato, lá um livro, leia lá como é que a tia Anastácia é tratada pela boneca Emília. São várias frases de racismo, muito evidente, né? Tem aquele outro personagem que é um par, né, de parceria, né, com a tia Anastácia. Eu esqueci agora o nome dele, se alguém lembrar. É um senhor também, que conta muito caos. Barnabé, isso. Ele também, as outras personagens estão o tempo todo num misto, que ao mesmo tempo que eles protegem essas personagens, eles cuidam, eles dão alimentação, né? Como a dona Bento fica o tempo todo na cozinha, né? Eles são cuidadores dessas personagens crianças e dos que são também mágicos, né? Eles estão ali nessa positividade. Mas a resposta dessa troca, ela é sempre muito negativa, né? A resposta que a troca da parte das crianças para eles é muito negativa. E aí nós temos também, assim, tem um conto que eu trabalhava muito esse conto quando eu fazia formação de professores, sobretudo para professores que trabalham educação, que estão na educação infantil, né? Deixo aqui até
uma provocação para quem trabalhar aí com criança pequena, né, na educação infantil. Tem um conto que chama Negrinha, do Monteiro Lobato, né? E nesse conto, gente, você pega a teoria eugenista e lê, entende o que é essa teoria eugenista, né? E lê esse conto, que aí você percebe claramente, né, como é que... E é de uma crueldade, tem que estar bem um dia para ler esse conto, porque senão você só chora, né? É de uma crueldade, como a criança Qual é negra o é título, Luana? representada. Negrinha. A Negrinha, menina, ela tá. não tem nome, já começa aí. Ela não tem nome, o nome dela é Negrinha. Então, você já não ter um nome e ser nomeado pelo outro, que é o outro branco, já diz alguma coisa, né? Ela não tem nome, ela não tem família, ela é cuidada não. Ela pertence a uma família branca, da Casa Grande. E aí tem toda uma relação dessa família com ela. Ela é uma menina escravizada, né? E o nome dela é Negrinha. Mas, gente, é de uma extrema crueldade. Então, eu estou falando assim da obra literária, porque se nós formos para outra vertente, né, da obra do Monteiro Lobato, claramente saiu um livro publicado das cartas que ele trocava com os médicos eugenistas dos Estados Unidos. Então, e com esse pensamento, um livro todo de cartas dele, que a gente percebe esse pensamento muito claro. Então, por que eu estou falando isso, né? Eu estou falando isso porque nós temos no Brasil algo que é muito, muito corrente hoje, que é assim, quando a população negra se inflama, né, e determinados segmentos da população negra, porque também não é uma população coesa, a mesma, a gente tem de um tudo dentro dessa população negra. Mas quando determinados segmentos vão para as ruas, como nós observamos a partir do assassinato do Floyd nos Estados Unidos, vão para as ruas e começam a destruir, depredar os lugares de memória, os monumentos, né, que exaltam o período escravocrata. Nós temos aqui no Brasil uma tendência geral, né, no mundo da dita intelectualidade, dos formadores de opinião nas redes, nos jornais, que é assim, é muita violência isso. Nós temos um componente histórico, nós não podemos destruir, por exemplo, a estátua do Borba Gato, né, que foi um assassino colonialista que tem lá em São Paulo, uma estátua imensa, né? Então as pessoas falam assim, a gente não pode depredar, a gente não pode tirar. Mas aí eu me pergunto, né? Eu como uma professora, no meu lugar de professora e uma mulher negra, o que um texto desse na escola provoca na psique de uma criança? O que um texto que coloca que a menina não podia ter uma boneca, ela queria uma boneca branca, ela não pode ter uma boneca e ela, no final, ela morre de tristeza. Ela morre. Ninguém cuida dela, vou dar um spoiler, né? Mas ela morre, a criança negra morre. O que um texto desse, que é tido como um texto clássico, cria numa criança, dentro da escola, numa criança pequena? Né? Porque aí a gente pode pensar, o que ela pode criar na criança branca, que se identifica como uma criança branca, o que ela pode criar numa criança que sabe que é negra, e o que ela pode criar na criança que não sabe ainda, que tem dúvida com o que ela vai se identificar. Né? Tem muita criança que é negra que diz que é amarela. Quando a gente pergunta, faz as brincadeiras, você é o quê? Que cor que é você? Ele fala, eu sou amarelo. Ele não quer se identificar como uma criança negra. É o que mais a gente tem, tá? Ou vai falar, eu sou cor de chocolate. Ou eu sou bombom, mas não quer dizer que é negro. Não quer se identificar. Eu estou muito preocupada com essas crianças que não querem se identificar.
né? Então, assim, algo acontece, gente, da mesma forma que uma estátua daquela, né? Ela impacta, claro que ela impacta, né? Uma estátua gigante, um poderio imenso. A gente olha para aquilo lá e pergunta quem foi essa pessoa, né? Mas aí quando você vai descobrir, foi um assassino de pessoas, um traficante, né? De escravizados, de indígenas. E tem uma homenagem dele no meio da cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país, uma das maiores da América Latina, enfim, alguma coisa está errada. Então, assim, não dá, com isso, essa provocação, eu quero dizer para vocês assim, eu acredito que não dá para a gente justificar, né, o culto ao racismo, o culto ao colonialismo, o culto ao escravismo, só dizendo assim, mas foi histórico. A gente não pode apagar a história. Porque a história ela é construída por sujeitos. E, na verdade, quem fixa o discurso da história é quem tem o poder. Assim como quem tinha o poder aí para construir um campo da literatura infanto-juvenil eram homens brancos de uma elite que vem descendendo dessa elite escravista, dessa elite colonial, né? E homens localizados na região do sudeste do país, do sul-sudeste, que é onde circula, né, o dinheiro do país todo, onde mais circula, heterossexuais também, porque isso a gente percebe no recorte como que a mulher negra, indígena será tratada, né? E como a mulher branca representada será tratada, tem uma diferença. Então, assim, existe uma máquina de produção de discursos e de fixação de uma narrativa histórica sobre determinados grupos. E é disso que a gente está falando, né? Quando a gente diz que a gente precisa, sim, questionar o Monteiro Lobato. O professor, a professora, quando ele leva para dentro da sala de aula um determinado componente... Ixi, deu um eco. Estão bem? Eu estou me ouvindo aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Luana, estamos. Eu acho que alguém está com o microfone aberto. Verifiquem, por favor. Aqui a Joane Mário está, para mim, com o microfone aberto. Talvez isso tenha gerado microfonia. Pode ser, mas agora eu acho que está bem, né? Está bem. Está bem. Então, vou mandar um beijo. Dona Joane, parabéns! Aniversário dela hoje. Obrigada por ter vindo. Então, gente, quando a gente faz essa eleição do conteúdo que a gente traz para a sala de aula, aquilo que a gente vai ensinar, aquilo que a gente vai transmitir como professores, né? De alguma forma, nós estamos acessando um lugar de poder. Então, a gente precisa, nesse momento, né? O professor, ele acessa esse lugar. Então, se a gente quer trabalhar por uma descolonização das mentalidades, né? Se a gente quer trabalhar por uma educação que prioriza a liberdade sobre o conhecimento, a liberdade sobre os corpos, a liberdade no seu sentido mais amplo, né? E aqui eu falo muito a partir de uma teórica que eu gosto muito, que é da teoria feminista também, a Bell Hooks, né? E aqui eu falo também a partir da Beatriz Nascimento, que diz, né, dessa necessidade da gente quebrar essa narrativa única, essa história única que nos autodenominam, né? Que denomina a população negra, que chama a menina de negrinha, que ela não tem nome. E não ter nome é uma monstruosidade, né? É praticar sobre o outro uma coisificação. Você transforma o outro numa coisa, né? Quando você
é a desumanização, né? É um dos sentidos da desumanização. Então, é interessante a gente pensar aqui sobre esse outro caminho, que é a literatura negra, né? E aí já falo um pouquinho desse conceito, para quem não conhece. Assim como esses livros começam a ser mais produzidos no Brasil, e isso é recente, viu, gente? Isso se dá mais a partir da Lei 10.639 de 2003, que será mudada para 11.645 em 2008, durante o governo do ex-presidente Lula, porque nós temos nesse momento no Brasil uma mudança no paradigma curricular, tá? Eu participei muito nesse momento dessa revisão do currículo, né? Nessa época eu trabalhava na Secretaria de Educação de São Paulo, na Secretaria de Estado da Cultura, então a gente percebia, assim, como era necessário a gente revisitar o currículo. Que eu estou falando de currículo, é o livro didático que a criança vai aprender na escola, é todo o conteúdo que a criança aprende, em todas as áreas, né? E o currículo, ele está não só no livro, né? Ele está também dentro da escola, de toda forma, né? Nas relações, na forma como as pessoas lidam com outros recursos do aprendizado no ambiente escolar, né? E aí a gente percebia como, eu estou falando mais da escola, mas para quem é professor no ambiente, na escola, na universidade, isso também vale, porque o currículo, ele continua sendo currículo, né? A forma, não só do conteúdo do texto, do que a gente traz ali, mas dos componentes pedagógicos, mas currículo numa forma de territorialidade. Todo aquele território que a gente constrói dentro desse ambiente, que é o ambiente, seja escolar, do ensino básico até da universidade, isso faz parte de um currículo. E o professor, ele acessa um lugar de poder quando ele está aí, né? O gestor também. Então, é uma obrigação nossa ter sempre isso em mente, quando a gente leva para o aluno qualquer conteúdo, qualquer. A gente tem que estar atento, né? Porque isso aí repercute muito na vida do aluno, né? E na vida mesmo, porque a evasão escolar, né, em todos os níveis, tanto na educação básica quanto no ensino superior, assim como o adoecimento psíquico, ele está ligado com a eleição do currículo, tá? Tá ligado. Porque quando o aluno não se identifica com aquilo que chega para ele como conhecimento, como aprendizado, ou quando aquele universo diz que o dele, que ele traz para a sala de aula a partir do seu próprio corpo, não é valorizado, aí a gente vai ter um problema muito sério. Evasão, gente, evasão. A criança não fica na escola se ela não se identifica, né? Na verdade, o ser humano não fica em lugar nenhum se ele não se identifica com o grupo, se ele não se identifica com a relação do corpo dele naquele espaço. Não é assim com cada um de vocês aí? Você chega num espaço, aquele espaço não te acomoda, não te acolhe. Você diz alguma coisa, você é impedido de dizer, porque aquilo que o outro fala não tem nada a ver com você. Você vai embora. A criança é igual, só que assim, o processo do adulto pode ser diferente, porque a gente já tem, né, determinados recursos psíquicos. A criança ainda não tem tudo isso num domínio, né? Então, eu fico sempre muito atenta quando eu faço formação de professores, quando eu estou nas escolas, conversando com gestores, porque a criança, é muito fácil da criança adoecer.
né? É muito fácil. E aí eu vou só, Leia, eu não sei o tempo, eu falo tanto. Sou uma pessoa que contadora Maravilha de te ouvir, histórias. Luana. Fique à vontade. Mas Aí, você me Luana, diz, tem uns quando, quantos né, minutos? quando você, entre aspas, encerrar sua fala, aí nós abrimos o bate-papo. Tem Tá, o mas a tempo do gente tem bate-papo quanto também. tempo agora? Deixa eu ver. Agora Não tô são vendo. 5 para 6. 5 para... Tá, Fica à vou dar vontade, aqui. tá? É porque eu queria Delícia mostrar te os ouvir. livros. Tá. Por favor. Então, gente, tem algo muito interessante, né, que até que me provocou fazer essa fala, esse encontro, falar disso com vocês. Na Unilab, nós temos um componente pedagógico do curso de letras, da licenciatura em letras, língua portuguesa, e que eu dou aula aí nesse curso, né? E nós temos algo, eu acredito que seja assim exemplar e não sei se único, mas raríssimo dentro das universidades públicas federais, porque nós temos uma disciplina, um componente pedagógico que se chama Literatura e Cultura Afro-Brasileira, justamente para dar conta da Lei 10.639, dialogar com essa lei, né, que instaura a necessidade, a obrigatoriedade de se ensinar na educação básica, em todos os níveis da educação básica, história e cultura africana, história e cultura do negro no Brasil e afro-brasileira, e aí entra a literatura, entra a história, né? As artes. Então, nós temos essa lei que foi bastante modificada a partir de 2016, depois do golpe, mas quem trabalhou para colocar essa lei, e é um trabalho histórico, né, dos movimentos sociais negros, quem trabalhou para isso, para a gente ver uma educação mais aberta e de contato com a história brasileira, a história afro-brasileira, quem participa disso continua trabalhando na perspectiva da lei, porque a gente vê o grande progresso que essa lei provocou, né, nas mentalidades. Tanto a própria Unilab faz parte disso, né? O nascimento da Unilab faz parte dessa grande da campanha que essa lei coloca para o Brasil, quando muda mesmo a perspectiva educacional e do currículo, né? Mas, então, nós temos, então, essa disciplina na Unilab, a literatura e cultura afro-brasileira, e eu gosto de ministrar essa disciplina, e aí, quando que foi? O ano passado, estava ministrando essa disciplina, tinha uma aula justamente que eu ia falar da literatura infantil afro-brasileira, levar todos os meus livros que eu tenho aqui do Benício, meu, enfim. E meus alunos, que não os internacionais africanos, mas os alunos que eram brasileiros, na sua maior parte, me diziam sempre assim, professor, eu tenho medo. Gente, foi isso que eu mais ouvi no dia que nós fomos tratar dessa literatura para criança e jovem, né? E uma literatura negra. O curso era sobre literatura negra, mas quando a gente falava da infância, e aí eu acho que o aluno também ia para o lugar dele da infância, para as memórias, né? Para o que aquilo trazia para ele, era um incômodo muito grande. E era isso, professora, eu tenho medo. E eu ficava, gente, mas vocês estão com medo do quê? E aí, fala, professora, eu tenho medo, professora, eu tenho medo. E medo do quê? Era medo das várias possibilidades de representação, porque a literatura é arte, ela trabalha com a ideia da representação, né? Então, com a representação do universo cultural, simbólico afro-brasileiro. Olha que coisa interessante. Como é que pessoas no Brasil, um Brasil que é formado, na sua maioria, por pessoas negras, a maior parte da nossa população é negra, não é de outra, negro, indígena, né? Que os dados indígenas também a gente não tem como medir bem,
Nunca teve uma boa medição para isso. Mas as pessoas têm medo do universo afro-brasileiro. E aí, eu vou dizer para vocês, né, o porquê desse medo, né? A gente sabe, é um medo que se dá pela construção dessa narrativa única que vai demonizar tudo o que remete ao continente africano. Ou vai demonizar ou vai analisar, né? E aí, para provocar ainda mais, eu digo para vocês, por exemplo, né, vou mostrar aqui um livro que é o Omobá, Histórias de Princesas, da escritora Kyu-san. Dá para ver, gente? Um pouquinho. Dá para ver sim, Luana. Aqui na Omobá. capa, eu adoro esse livro. Eu vou ficar velhinha falando sobre esse livro, porque ele foi, eu acho que foi o primeiro livro da Kyu-san, ele foi lançado em 2009. E eu, nessa época, eu trabalhava já na Secretaria de Educação em São Paulo e eu fiz a avaliação desse livro e a secretaria comprou esse livro e mandou, vocês imaginam, para todas as escolas de São Paulo. E lá fui eu fazer a formação. E, gente, foi assim, de um tudo. A gente começou a formação, tinha, sei lá, 5 professoras. E depois eu trabalhei até 2012 na Secretaria de Educação. Ao final, quando a gente abria a formação para falar dessa literatura, nós tínhamos assim, ó, 300 pessoas inscritas no curso. Mas no começo era muito difícil, porque era o medo ainda. As pessoas não podiam ouvir falar na educação básica, na escola, de orixá. Não podia falar de orixá, para quem não sabe, né? São os antepassados dentro da cultura iorubá, mas também da nossa cultura afro-brasileira, de como ela chega para a gente, é transformada, como essa cultura iorubá chega no Brasil, né, pelo tráfico, pela escravidão, mas aqui ela se transforma em algo muito próprio do Brasil, né, e se transforma muito pela religiosidade, né, pelo culto dos ancestrais, pelo nascimento do candomblé, que é do Brasil, né? O candomblé como um sistema de religiosidade e um sistema cultural, ele nasce no Brasil, ele não nasce na África, então ele é nosso, não tem como a gente dizer, isso não tem a ver se você gosta ou não gosta de religião, mas existe um componente que é importante, faz parte da nossa cultura, né? Nós temos no Brasil uma das maiores festas populares que celebra Iemanjá. Vocês entendem que isso não tem a ver exatamente apenas com o campo religioso, isso tem a ver com algo que extrapola o campo religioso, né? E vem para o cotidiano, que vem para a vida, que faz parte da nossa cultura, que vai para a música, que vai para a poesia, que vai para as artes, que vai para a televisão também, extrapola. Então, assim, a gente precisa saber disso, porque isso aqui é nosso. É um conhecimento, né? Quando que você escreve as histórias de princesas, e quando eu abro esse livro, aqui já dá para ver que são as princesas, todas pretinhas, preta azul, como a minha avó fala. E aqui eu vou mostrar uma para vocês, porque isso é importante. A forma como a criança negra vai se olhar, que o livro é um espelho, gente. O livro pode refletir, pode ser o espelho que vai quebrar e vai te quebrar, ou ele pode ser o espelho que você vai se olhar e falar, puxa, eu sou uma rainha. Isso para a criança negra é muito importante. Ativa a autoestima da criança, trabalha a valorização da família, a valorização dos ancestrais, né? É muito sério isso. Não é do ponto de vista do simples entretenimento, né? A literatura ela tem esse poder de acessar espaços do nosso mundo sensível, da nossa psique,
que muitos outros campos não acessam e nos traz conhecimento, né? Nos preenche de conhecimento de campos mais vastos. Então, assim, esse é um livro, Leia, por exemplo, que os alunos falavam para mim que tinha medo. E Acredito, Luana. aqui, o que que são esses? É para criança, tá? Esse livro, para todo mundo, né? Porque a literatura infantil, eu sou uma super leitora, não é só para criança, mas é um livro que a gente pode trabalhar na escola, porque a Kyu-san, ela reconta, né? Aqui pela escrita, uns contos iorubanos sobre as orixás que são dentro da cultura iorubá, são as ancestrais, né? Muito ligadas e são também, elas são a força e são a natureza, né? Cada uma representa uma uma determinada força da natureza e de determinada região também, de de determinado território dentro do universo urbano, que é bem amplo, que é da região, aqui da região da Nigéria, do Benin, e tem Yorubá também numa parte de Togo. Então, para falar desse livro aqui, eu tenho que saber do mapa da África. Para falar sobre ensinar as crianças sobre esses contos, eu tenho que saber de geografia, né? Porque aqui ela está falando por exemplo, ela fala de Iemoja e vai falar da onde que é o rio, que era a representação de Iemanjá, né? E da onde que vem essa história, como Iemanjá chega aqui para nós, e aqui tem um mito. Então, a gente tem que trabalhar a literatura oral, porque aqui são mitos. Então, a gente precisa entender que o mito é um tipo de gênero da literatura oral, né? Assim como o canto, assim como o conto, assim como a fábula, assim como o provérbio, né? A adivinha, né? Aquela coisa do o que é, do jogo. Então, a gente trabalha narrativa oral aqui também. Gente, é um universo tão. A gente trabalha filosofia, né? Porque o povo iorubano tem um tipo de filosofia que é diferente da filosofia ocidental, né? Dessa filosofia que a gente aprende pelo berço europeu. Então, a gente aqui tem um universo imenso para se trabalhar. Podia ficar um semestre trabalhando esse livro aqui e ainda ia ter história para contar, tá? E aí, vocês podem perguntar, mas, Luana, mas essa literatura, ela trata desse universo? Não, a gente trata essa literatura, ela trata dessa pluralidade de representação da sociedade negra brasileira. E é muita coisa que tem aí, né? Então, eu tenho, por exemplo, o livro... Aí eu vou falar tudo dos livros das minhas amigas. E aqui eu admiro demais, demais. Eu tenho esse, esse é um dos preferidos do Beni, que é da Elaine Marcelina, que se chama As Coisas Simples da Vida. Gente, esse livro aqui, a narrativa dele, o Benício ama, eu leio pro Benício, acho que agora ele tá com 5 anos, aí ele tá meio assim já, cansou da história, eu acho. Mas, até há pouco tempo, ele me pediu esse livro de manhã. Por quê? A narrativa ela é muito simples, assim. O que está contando aqui? É uma menina que vai com uma mãe. E aí tem esses coraçõezinhos todos aqui. E é uma história desse momento dela, de acordar e ter a mãe que prepara o café para ela. E sentar e tomar um café. Gente, pensem aí Lindo, nas Luana. avós, nas Eu mães quero de esse vocês. livro. Maravilhoso. Eu chorava, olha, esse livro eu tenho antes do Beni nascer. E eu lia, porque eu sempre morei muito longe da minha mãe, né? E da minha avó. Aí, quando eu estava com saudade, eu pegava esse livro. Ai, como eu chorava de saudade do café, de tomar café com a minha mãe, de tomar café com a minha avó. E o café, o que simboliza o café para gente, né? Para a gente pensar, tomar café, para nós, é um ritual. Ele é um ritual, gente. Sabe? Você
compartilhar o momento do café, a conversa, né? E aí a gente pode pensar isso em várias regiões do Brasil. O que significa, eu já estou dando ideia de prática pedagógica. É porque eu sou assim, gente, eu penso escola, escola. O que significa você tomar um café em Minas, que é minha terra ancestral? O que é tomar um café em Minas Gerais? O que é tomar um café no Ceará? O que é tomar um café no Cariri? Aquele calor, tá quente, a pessoa tá soprando café e tá tomando. O que significa tomar um café em Maceió, por exemplo? Um dos lugares que eu tomei café que eu achei mais divertido, porque o café era uma comidaria tão tamanha que eu falava, gente, que inhame, carne de sol e o café junto. Então, reparem, do que a gente está falando aqui nesse livro? Qual que é o conteúdo que esse livro está trazendo, né? Está falando de um espaço também, que é um espaço muito simbólico e de muita força, que é a cozinha. Né? A cozinha dentro das casas. Um espaço que as mulheres pretas estão dominando esse espaço, né? Que é isso? São tantos elementos, né? A construção da afetividade de uma mãe, da filha e da avó, que a avó é sempre lembrada também, né? Numa relação de ancestralidade, né? Então, é um livro que você fala, nossa, é tão pequenininho, e as imagens, né, que a gente tem que olhar sempre isso, viu, gente? Quando trabalha com a literatura infantil negra, afro-brasileira, a gente olha sempre a representação da imagem, porque a criança, ela precisa, a criança negra, é importante que ela se identifique. E a criança não negra, brancas, outras, elas precisam entender que existem protagonismo negro na literatura também. Que a literatura, ela não é um espaço apenas onde existem personagens louros e brancos, tá? Eu tenho aqui eu vou falar desse porque eu também fiz o prefácio, que é sobre a Obá, que é também uma orixá dentro das religiões afro-brasileiras, e aqui, né, ela é retomada, é muito bonito esse trabalho da Adriana Rolim, que é uma artista, uma escritora e uma artista, multiartista do Rio de Janeiro, porque a Adriana, ela fez um espetáculo sobre a Obá, trabalhando muito no sentido de mitopoética. Ela vai buscar esse mito e vai fazer a personagem nascer a partir do seu próprio corpo e entrelaçada com a sua biografia como mulher negra. E aí ela produziu um espetáculo, produziu um mestrado, uma dissertação, e esse livro aqui para criança. E eu gosto muito desse livro porque ele traz a questão de gênero muito forte também, né? Porque a Obá, ela é uma princesa que ela não é uma princesa coquete, ela não é uma princesa do luxo, ela é uma princesa guerreira. E ela é uma princesa que ela não é assim super vaidosa, mas ela é uma princesa de muita força, né? Como ela traz aqui. E aí a gente problematiza, né, Leia? Porque nós tivemos uma educação no Brasil, e ainda é assim, que se ensina na escola o que é ser princesa. Exatamente. A partir do repertório da Disney, dos contos de fadas, né, europeus, e da Disney. Até o François estava fazendo um trabalho sobre os contos de fadas, acho que La Fontaine, né, do La Fontaine, e eu queria conversar com ele sobre isso também, porque essas histórias que nos chegam da Branca de Neve, da Cinderela, que nos são ensinadas, né, nessa primeira infância, ela cria um imaginário e um modelo na cabeça da criança sobre quem é o príncipe e quem é a princesa.
E o próprio conceito de feminino, né, Luana? O que é Exatamente. ser bela, né? Isso. O ideal de beleza para a mulher e o ideal de beleza do belo para o homem, né? Para o menino. E, gente, nós não estamos na Europa do Leste. Eu falo isso, porque nem na França, se a gente for pensar, a França é um país, assim, multiétnico, tem de tudo ali dentro. Mas nem na Europa do Leste a gente pode falar que existe aquelas princesas. Gente, não tem. Aquela representação não tem a ver conosco. Então, é uma coisa que eu preciso dizer sempre nas escolas, com as professoras. Isso molda uma forma dentro do imaginário da criança, e é uma forma muito perversa. Porque criança quer sempre se identificar. E ela não vai conseguir essa identificação. Então, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês da minha vida privada. A minha vida. Meu filho, Benício, ele não é uma criança negra que se mostra na pele dele, né? Ele, claro, é uma criança afro-brasileira, nasceu da minha barriga, mas ele tem uma pele clara, ele tem uns traços muito latino-americanos. O zóio puxado, cabelo bem lisinho, parece um índiozinho. E ele tem um amiguinho na escola que tem olho azul. E é o único menino que tem os olhos azuis, o único. Então, o Benício começou a chegar em casa depois da escola e falava assim para mim: mamãe, você viu os meus olhos azuis? E eu, Benício, você não tem olho azul. E eu sou daquela mãe, gente, ninja, como ele fala. Eu não sou aquela mãe, não sou todo tempo assim, não. Então, eu já dou letramento racial nessa casa, tem que começar cedo, né? E também educo porque, né, gente, uma mãe feminista, sinto muito, né? A gente tem que contribuir para esse mundo educando melhor os homens. Então, que eu tô aqui cumprindo a minha parte. Aí, eu comecei a notar que ele tinha um desejo pelos olhos azuis do menino, né? Benício não tem olho azul, não. E aí, eu fui buscando mais isso. Fiz várias técnicas que a gente faz na escola, de colocar a criança de frente para o espelho e mostrando para ela como ela é bonita, positivando, mas não estava funcionando, porque ele voltava e dizia que ele queria ter olhos azuis. E chorava, por causa quando eu dizia que ele não tinha, ele chorava. Estava muito tenso, estava sofrido. E aí eu fui conversar com a professora. Por que o Benício, não era só o Benício, todas as crianças queriam ter aqueles olhos do menino. Ele era o único menino na sala que tinha olhos azuis. E era o único menino que a professora elogiava os olhos. Claro que todo mundo quer ter o príncipe. Quem não quer? Ai, mulherada, a gente não imagina o príncipe, aquele homem louro. O meu não, viu, gente? Eu já passei dessa fase. Mas, no imaginário, o príncipe é esse galã, louro, olhos azuis, alto, atlético, que virá nos salvar. Porque a princesa está sempre esperando o príncipe salvá-la. Ela não consegue resolver os seus problemas e o príncipe é que tem que salvar com alguma coisa, alguma oferta, não é? De felicidade eterna. Esse modelo fica na cabeça das meninas mulheres. É muito difícil quebrar esse modelo. Viu, gente? É muito difícil, é muito dolorido. E aí eu me pergunto, porque é um momento que a gente está pensando muito sobre masculinidades negras, né? O que acontece com esses meninos que também sofrem porque não se identificam com esse príncipe, que é o príncipe, né? A gente fala macho alfa, não sei, super viril, e que vai salvar, e que também é alvo, tem a pele clara, representa o bem, não pode errar. O príncipe também não pode errar, ele tem que estar sempre a postos. Gente, é uma perversidade com a construção de seres humanos. E aí vocês podem pensar, a professora Luana está exagerando. Às vezes as professoras me falavam isso. Ai, Luana, que exagero. Não é exagero, gente. Isso acontece. As meninas são negras e elas querem ser a Frozen. Tudo bem querer ser a Frozen, só que você tem que entender que você não vai ter a pele branca.
seu cabelo não vai ficar loiro, né? A Frozen, as crianças negras, elas precisam ter outras princesas, príncipes, como elas, para elas se identificarem primeiro. E depois elas podem ser o que elas quiserem ser, elas podem ser, inclusive, uma árvore, tudo bem. Né? Mas a falta, o nosso problema é como a gente falta representação para elas se identificarem, então elas querem negar o que pode ser semelhante, porque elas vão querer se ligar ao que todo mundo aceita, ao que a professora mostra que é positivo, ao que a escola diz que é bom, né? E que não são como elas. Então, esse universo da literatura, ele é um universo extremamente pedagógico. E não é à toa que a gente tem um livro como esse também, que é o Amoras, do Emicida, né? É muito bom esse livro. E aí ele vai assim com todo um percurso trazendo figuras do repertório negro, negro-africano, vou dizer assim, né? De um sistema mundial, tá? E para chegar ao final da história, mostrando que as pretinhas são as melhores, que são as amoras, né? Numa identificação com a menina negra, né? Ensinar para a menina de que é lindo ser pretinha, né? Assim como a amora, né? Quem já colheu a amora sabe, as mais docinhas são aquelas amoras mais escurinhas. Então, ele está aqui trazendo isso nesse livro das amoras, né? E trazendo também, que é um livro que é para todo, né? A gente tem a figura, por exemplo, de Obatalá, né? Que é uma imagem de uma representação iorubá ou afro-brasileira, dentro da perspectiva da religião, da cultura afro-brasileira do Brasil. O bebezinho negro, Benício ama esse livro. Eu acho que toda criança pira com esse livro, porque ele traz umas representações muito bonitas, assim, né? E essa pluralidade, né? Até essas representações da menina, né? Pensando aqui, ó, com Black Power e todo esse trabalho com Black, arco-íris. Então, assim, eu tenho vários aqui. Esse eu queria deixar também um tempo para vocês falarem. Esse universo dessa literatura, e aí nós temos esses dois caminhos. Uma literatura negra, que ela é negra brasileira, que ela é produzida por autores e autoras negras, que querem dizer, a minha literatura ela é negra, que dizem isso. Ou a gente tem um caminho que é mais que é conceituado também da tal da literatura afro-brasileira, que são pessoas negras, não negras, que produzem uma literatura sobre as representações da sociedade afro-brasileira e que tem esse sentido também de uma descolonização do imaginário, né, um sentido didático, porque essa literatura ela tem um direcionamento didático, não é uma literatura que, eu estou escrevendo porque eu estou escrevendo, quis publicar. Não, o autor, ele reflete sobre isso. Muitos autores, inclusive, são educadores, né? Trabalham no campo da educação e estão produzindo essas obras. Então, tem um sentido didático que é bem importante, tá? É um campo que eu tenho percebido cada vez mais que muitas mulheres estão escrevendo, né? Escritoras negras estão escrevendo, estão tomando conta também desse campo da literatura negra como um todo no Brasil, né? Elas estão cada vez mais publicando, e isso é algo raríssimo, gente, algo raríssimo na história da literatura como um todo do Brasil, da literatura brasileira. Mulheres negras escrevendo e publicando é algo assim louvável, porque nós tivemos séculos de apagamento. Nós nem acho que a literatura talvez a mais
a mais antiga que a gente tem uma ideia de que se publicou é a Maria Firmina dos Reis, que está publicando ali na segunda metade do século XIX. Quando a literatura brasileira já existe, né? Já está aí. Mas, assim, são pouquíssimas mulheres negras que escrevem. E aí a gente entende no quadro das desigualdades do Brasil por que é tão difícil a gente ter essas mulheres no campo da produção da literatura, né? E no campo dessa produção de conhecimento, que a literatura é conhecimento, tá? Bom, eu acho que eu vou parando por aqui, brevemente, só para vocês falarem mais. E se alguém quiser perguntar, né, fiquem à vontade. Luana, eu estou assim maravilhada, viu, com a sua fala, como sempre, ó, fiz muitas anotações, anotei os nomes dos livros, anotei as ponderações. Cresci assistindo ao Sítio do Pica-Pau Amarelo e agora eu preciso rever alguns dos episódios para conseguir fazer uma leitura, né? Agora uma outra leitura, um outro olhar. E o que mais me chama a atenção, Luana, é porque a gente naturaliza todas essas coisas se não passar a refletir acerca delas, né? Na nossa dramaturgia, né? Nas nossas telenovelas, nos filmes, nós estamos acostumados a ver a pele negra no lugar da cozinha, a pele negra na lavoura, e a gente passa a achar isso, e isso passa despercebido. É simplesmente natural. É natural? Né? Não é natural, de forma alguma. No evento por você coordenado, Luana, eu ouvi uma fala. Ó, Cristina está aqui. Beijo, Cristina! Eu ouvi uma fala que me marcou muito da professora da UFC, né? Que ela relatou quando criança, que ela chegou em casa e pedisse para a mãe que queria mudar de pele, né? Isso. Porque as crianças na escola não queriam sentar perto dela porque achavam que a pele dela era sujeira. Aquele relato me doeu tanto, eu disse, meu Deus do céu, uma criança chegar em casa e dizer que quer trocar de pele. E é muito comum, é muito comum isso acontecer. Eu não gosto dessas palavras comum, é algo que é corrente, no sentido de que não é uma criança, a professora Sandra Petit, né? Isso, Falou sobre isso. Sandra, foi. E, gente, olha, se a gente assim, observar as nossas crianças que estão perto, a gente observa a estrutura do racismo, que alcança, chega muito ali para elas, né? Muito pequenininhas, e elas estão falando sobre isso, como que, de diversas formas, como que elas absorvem essa violência. E a questão das representações dos corpos também achei fantástico na sua fala. Realmente, essa figura de um príncipe com olho claro, com cabelo claro, né? Por que o príncipe não pode ser negro? Por que a princesa não pode ser negra? Quem disse que não podia? Né? Interessante que o meu esposo, quando eu fiz um trabalho, Luana, para o MEC, produção de material didático, era um jogo, tá? O cerne era a história da Pequena Sereia, só que com possibilidades de reconto, de você conceder outros finais para a história. E meu esposo ficou responsável pela parte artística e ele fez ele fez a princesa negra. Eu disse, olha, eu não quero que essa princesa tenha qualquer relação com a princesa da Disney. E quando ele foi apresentar para um grupo de professores, os professores tomaram um susto. Por que é negra? Aí ele disse, e por que não pode ser negra? O imaginário tem muita força. O imaginário tem muita força, você tem toda a razão. A colonização, a gente fala muito sobre isso, né? A colonização do imaginário é porque se descoloniza do universo financeiro, né? Quando a gente até fala assim, o movimento pós-colonial ou a pós-colonização, mas a gente percebe que existe algo ligado ao universo financeiro, ao universo político, ao universo social, e o imaginário
isso aqui, por isso que a obra do Frantz Fanon ela é tão importante para a gente compreender, não só do Frantz Fanon, mas a literatura também, ela mostra para a gente que se nós não trabalharmos a questão do imaginário, de como as pessoas imaginam, como elas efabulam, como elas criam, como elas se afetam, se a gente não trabalhar isso como educadores, a gente não trabalha para a descolonização, a gente trabalha na manutenção dos poderes. Isso é muito, assim, é muito sério a gente pensar sobre isso. É muito sério. Isso mostra a dimensão do papel do educador, né, Luana? Eu acho que de uma forma geral, sabe, Leia? Porque, assim, isso está em tudo, né? A minha concepção de educador é a concepção do ser humano, porque a gente aprende e a gente ensina. A nossa dinâmica é essa, não é só dentro da universidade, né? Mas, assim, isso é dolorido também, porque nos obriga a observar o racismo que mora dentro da gente. Porque todos nós, de sociedades que passaram pelo fato histórico da colonização, todo mundo, daqui, de lá, da Europa, no continente africano, eu converso muito com meus alunos também africanos sobre isso. Nós fomos educados dentro desse sistema colonial, e dentro de um sistema patriarcal, e dentro de um sistema do capitalismo, se não o que a gente recebeu na nossa casa, mas embrenhado pelo capitalismo que está no mundo. E um sistema machista. Então, assim, não tem, a gente teve essa educação. E aí, observar para esses fundamentos que ficaram dentro da gente é um processo dolorido, não é um processo tranquilo. Né? Fazer uma reflexão sobre os nossos afetos, algo que eu problematizo muito, né? Com as alunas, os alunos. Eu fiz um breve exercício nessa disciplina da literatura afro-brasileira sobre a quianda, né? O professor Kisola conhece, né? A quianda, que é a sereia que mora na Baía de Luanda, uma das minhas sereias preferidas. Adoro quianda. Quianda, E eu fiz uma dinâmica, sabe, professor Américo? Nós temos a Iemanjá, né? A Yara, que as pessoas conhecem, sabem quem é. E eu pedi para os meus alunos desenharem ou descreverem como era a sereia. Os únicos alunos que fizeram a sereia escreveram ou pintaram a sereia negra, com tranças, com as contas, foram os alunos africanos. Os alunos brasileiros, nenhum da minha sala fez uma sereia negra. Então, isso revela... A sereia era loura, gente. Loura! E tudo do Ceará. Então, eu falava assim, gente, como pode no Ceará ter uma sereia que mora nas águas e ser loura? Não pode. O povo cearense não descende dos nórdicos, embora façam pesquisas aí e querem mostrar isso para a população. Nós não descendemos dos vikings. Parece um absurdo a gente ter que falar sobre isso, mas olha, Luana, olha o imaginário, os alunos, né? Mas isso, eu não estou nem... Gente, por favor, não estou culpando aluno, não passa por aí, não. Mas só para a gente refletir como o nosso imaginário, ele é um imaginário colonizado. Sim. Sabe? Professor Américo quer dar uma parte. Américo, fique à vontade. Fiquem todos e todas à vontade. Microfone, né, professor? Não tá. Tá fechado. Oi. Isso. Tá aberto agora. Dá para ouvir? Tá bem. Bom, primeiro, eu quero parabenizar-te, não é? Pelo discurso.
pelos seus cabelos ondulados. Obrigada! Então, é para dizer assim, eu tenho muita experiência. Eu sempre digo que eu conheço mais o Brasil do que Angola. Porque quando eu saí de Angola, quando saí daqui com 16 anos, cheguei no Brasil em 94 e saí do Brasil em 2011. Então, de lá para cá, E eu morei no sul do Brasil. Quem conhece o Brasil sabe que o meu preconceito é em Curitiba. Curitiba é uma cidade que, digamos, 99% dos habitantes são pretos. E eu notei aqui algumas referências da sua fala que eu gostava de reforçar até para dar embasamento no seu próprio discurso. Essa questão da referência, realmente, tanto a criança brasileira como o brasileiro em si, o adulto, não tem referências. Quem deveria ser referência, se esconde. Eu sempre digo assim, o Pelé, se fosse um sujeito que lutasse pelas ações afirmativas no Brasil, ele seria mais popular ou seria um herói no Brasil e no mundo inteiro. Não é? E ele é o maior futebolista do mundo. E essa referência vem dos outros que foram colegas dele, não? Que diziam sempre que o Pelé não defendia a causa racial e tudo mais, etc. Então, essa referência passa para a literatura também. Aqui em Angola, por exemplo, o problema é quando se fala muito de literatura, fala-se muito da literatura africana, não se faz uma delimitação. Você veja só, tudo que disseste aí, por exemplo, é mais da África Ocidental, Benin, Nigéria, não se faz uma delimitação. E essa delimitação que não se faz em falar da África passa pela própria imprensa brasileira, pelos próprios doutores brasileiros. E eu sempre digo assim, que os africanos são separados pela cor. É preto, é africano. Então, toda a África preta é chamada de África africana, é africano. Mas se é o Egito, não, eu vou ao Egito, eu vou à Tunísia, vou à Argélia. Já há um problema que deve ser combatido, deve ser trabalhado nas escolas, nas universidades, etc, etc. Porque o que acontece? Eu fui à Argentina, estive à Argentina, e as pessoas estranharam porque nunca tinham visto um preto, queriam tirar fotografia comigo. Depois eu fui descobrir que a Argentina também teve escravatura. Quem construiu tudo aquilo foram os pretos. Foi. Mas eles estranham quando vê, porque quase que não há pretos. Eu uso muito o termo preto, porque essa questão da negro e preto, negro é um empréstimo. Black, uma tradução, é preto. Agora, para fazer uma roupagem, né, os sociólogos, pensadores, acharam então que negro ficava melhor e caiu na boca de todos nós. E veja como a influência é enorme, não é? Quando os portugueses chegam em Angola, vou falar de Angola particularmente, não de uma África geral, a África era um povo analfabeto. Não escrevíamos e nem desenhávamos. Nós começamos a desenhar, começamos a escrever depois que os portugueses vieram para cá. Então, o que é que eles colocaram no nosso imaginário? Tudo que é bom é branco. Os livros, as obras que eram elaboradas, claro, tudo que era herói é branco. Por quê? Para que a pessoa tenha uma referência de tudo que é de bom é branco. E isso, até hoje, digo-vos mesmo, que é uma coisa que não está empretada assim nas nossas mentes. Dissociar-se disso não é do dia para a noite. Porque nós não podíamos usar a nossa língua nacional, não poderíamos falar das nossas origens. Aqui em Angola, por exemplo, estudava a história de Portugal, não a história de Angola. Então, quer dizer, quem estudava aqui, estudava a história de Portugal, não estudava a história de Angola. Logo, não tem raízes na sua própria cultura. E a cultura que nós estudamos era a cultura que os portugueses contavam para nós. Infelizmente, desconstruir isso não é tão fácil, não é do dia para a noite.
Mas no Brasil também a dificuldade é muito grande, porque o brasileiro não é, no Brasil não há só preconceito, há o racismo e o preconceito. E andam de mãos dadas. E com o tempo eu fui percebendo mesmo que isso é social, não tem nada a ver com a cor. Tá? Não tem nada a ver com a cor. Estás com um carro bonito, vamos pegar, pensa que tu és um motorista. Tá de fato, pensa que é segurança. Tá, isso significa que as pessoas não conseguem dissociar. Tem no seu imaginário de que o preto não pode ser alguém. Tem que trabalhar naqueles serviçais, não é? De base. Se estás na universidade, está na escola, perguntam se você entrou por sistema de cotas, não é? Como se o preto não fosse capaz de passar em um vestibular. Eu sofri muito isso no Brasil, porque na minha universidade na minha faculdade era o único preto. Nossa. Um preto africano. Cursando letras. Uma cidade como Curitiba. Então, quer dizer, e o que acontece? O que falaste aí, por exemplo, do medo, eu tive minha professora de literatura portuguesa, quando chegamos na parte de discutirmos do padre Antônio Vieira, ela olhava para mim e não queria, e recuava. Eu dizia, mas professora, por que você está a pular essa página? Vamos discutir, não há problema. Sobre a questão da defesa que a própria igreja fazia, a apologia que fazia a escravatura. Sim. Não é? Fazia a apologia à escravatura, ou seja, vocês estão a sair daqui da África, de Angola, vão para o Brasil, lá vocês vão encontrar vossos patrões, e a eles vocês devem vida. E esse era um discurso mesmo para domesticar os próprios escravos. E eles chegavam, quer dizer, eles saíam daqui para Angola, passavam por Benin, Nigéria, misturavam todos, levavam todos eles para o Brasil. Então, quando falamos em candomblé, candomblé é mesmo vosso. Candomblé é um orgulho brasileiro, porque as religiões em África, não temos religiões africanas, não temos religiões africanas cá. O candomblé é mesmo brasileiro. Então, quer dizer, então eles pegavam um povo daqui, mas nós aqui temos rituais. Esses rituais viraram candomblé. Os rituais dos escravos que saíam da África é que virou candomblé. É algo que deve ser respeitado, muito mais respeitado, e ser usado como símbolo, porque é uma riqueza única e puramente brasileira. Quer dizer, então, devia ser mais valorizado isso. E, demais, a questão da literatura é muito complicado mesmo, porque quando tem um povo que é analfabeto, não é? Tu não pode usar a tua própria língua, não pode escrever na tua própria língua, tens que usar uma língua de um outro povo, e isso entra no seu íntimo, isso é uma domesticação mesmo, vira aculturação, e daqui a pouco você começa a imitar. É o que aconteceu com a tua filha, por exemplo, o teu filho querendo ter olhos azuis. Por quê? Olhos azuis são tidos como referência. Eu sempre digo, olha, um país como o Brasil não devia ter loira. Não devia ter loira. Por quê? Sabemos que 90% das loiras brasileiras, não sei se tem alguma aí, desculpe, sem preconceito, mas são de laboratório. São de laboratório. Se tu quer loira original, tens para a Holanda, tens ir para a Noruega, tens ir para... Até Portugal passaram uma loira original, é de quase que impossível. Mas no Brasil, temos uma loira em cada esquina. Aí tu ligas o telejornal, os principais jornais brasileiros, as principais emissoras de televisão, quantas negras existem como âncora, quantas pretas existem como âncora? Quase nenhum. Em França, eu sinto mais africano do que no Brasil. Na Alemanha, sinto mais africano do que no Brasil. Então, onde é que está o problema? O problema está na educação. A educação tem que chegar para todos. Eu fui professor de alfabetização, formador também da alfabetização do Brasil, Brasil alfabetizado no Paraná. Eu era o único preto no programa. O que eles fizeram? Não, era o único preto, então tem que ser o único também a
a diversidade tem que ser trabalhada. Eu representava o programa como nos debates na televisão, na TV Cultura, para mostrar que havia diversidade. Mas há pretos lá também. Por que o preto não tem tanto acesso à educação, assim como o brasileiro, como o branco tem? Quer dizer, é uma questão de prioridade mesmo, políticas públicas. Eu não sei, eu cheguei no Brasil, o Brasil era praticamente um país, o real estava 1 por 1, foi na época do RV. Sim. E a principal revolução do Brasil, eu sei que há pessoas aí que condenam, batem no Lula, tudo mais, etc. Mas olha, meus caros, quem está a assistir e não valoriza o que o Lula fez, nunca esteve fora do Brasil. Nunca esteve fora do Brasil, porque política à parte, não vamos aqui falar de justiça, mas o que esse homem fez pelo Brasil, sinceramente, não merecia o tratamento que lhe é dado aí no Brasil, não. Eu vejo muita gente que ficou rico na época dele. E quando eu cheguei ao Brasil, o Brasil era praticamente pobre em 94. O desenvolvimento que o Brasil teve nesse período, a maneira como o Brasil era falado fora, aqui onde eu estou, e comparando com o que é falado hoje, tu diz assim, parece que é um outro país. Quando as pessoas brincam com o Brasil, eles dizem que eu defendo muito o Brasil. Você defende muito o teu país. Vocês têm um presidente que é reticências. É mais ou menos assim que ocorre. Claro que o debate aqui é pedagógico, se alguém tiver uma divergência de ideia também pode expor a sua. Mas eu estou tentando mostrar aqui como essa questão cultural, a educação, ela transcende e ela revoluciona. É claro que há pessoas também que batem muito no Monteiro Lobato, não é? Acusam Monteiro Lobato de ser racista. Isso é próprio da colonização. Todos os locais onde houve a colonização, tivemos um Monteiro Lobato. Porque era importante exaltar a raça branca, não é? Quem não exaltasse não tinha acesso à educação. Aqui em Angola aconteceu assim. Os primeiros escritos aqui, os escritores reais aqui, eram todos de origem portuguesa, filhos de portugueses, ou mistura de português com angolano, nunca de angolana com português, porque havia um preconceito. Então era mais fácil o colono dormir com uma angolana do que um angolano dormir com uma portuguesa. E temos esses traços que até hoje são latentes, mas que só mesmo com uma democratização na educação é que vamos conseguir vencer isso. Alonguei-me um pouquinho, fiz aqui algumas anotações, era para reafirmar aí o seu discurso, e sei que há mais pessoas aí a falar, então não vou deixar... O professor é assim, né? Começa a falar, depois não quer parar, então... agradecer pelo convite, né? Pelo convite em participar, e espero participar nas próximas, e sempre que puder contribuir com alguma coisa, estou à vossa disposição para podermos diversificar cada vez mais. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, né? Obrigada, sim, ótimas reflexões. Com certeza. E já está convidado para todos os cafés com letras. Vou pedir para o Mansão para ele passar as datas, viu, professor Américo? Tá bem. Ok. Obrigado. E prepare também uma fala sobre a educação em Angola para a gente, não é não, Luana? Pra gente... Importante a gente saber também esse atual momento, né? Como que está o sistema educacional, né? Essa coisa do currículo também, acho que é importante. Ok, não tem problema. Podem programar aí o tema, pesquisa por aqui, fazemos essa comunicação. Que coisa boa. Maravilha. Tá, sem problema. Ok. Bem, dado o horário, né? Tenho que devolver Luana para Benício. Isso, eu nem olhei se tinha mais alguma questão, mas caso alguém quiser
entrar em contato, eu vou deixar aqui meu e-mail. Tá ótimo, Luana. Também eu vi comentários, né? Só os comentários, mas não uma pergunta em si. E também tem a página do grupo sobre o corpo feminino no Facebook. Maravilha, Luana. E Disponibiliza por para lá a gente. gente conversa, né? Eu olho sempre sobre o corpo feminino e literaturas africanas e afro-brasileiras, tá? Se alguém Excelente. precisar dessas referências que eu passei aqui, pode entrar em contato também. Maravilha, Luana. Só tenho a agradecer e muito. Diga, Luana. Leia, muito obrigada. Eu poderia ficar aqui horas e horas comentando, né? Também aí da fala do professor. Eu acho que é muito importante a gente olhar para esse. Só finalizando, a gente olhar para o nosso cotidiano, perceber essas cópias que nos são ensinadas sobre o mundo branco e idealizado, porque às vezes elas nem se relacionam ao mundo, que eu estou dizendo branco, a esse mundo colonial, cópia, né, do que seria esse mundo europeu. Muitas vezes, em geral, elas são construtos muito ideológicos, né, que não corresponde exatamente ao que é numa sociedade portuguesa, o que é uma sociedade europeia, mas que, como é criado aqui dentro do fluxo histórico da colonização, da neocolonização, se fixa muito no nosso cotidiano. E segue assim. Então, eu acho que a gente precisa olhar com cuidado, né? Compreender. Eu estou falando muito disso, porque nós estamos vivendo um momento em que as comunidades negras, bom, primeiro, assim, há um grande genocídio no Brasil, histórico, e nesse período pandêmico, isso se agudizou mais. Então, o genocídio da população negra, ele está diretamente ligado, gente. Os dados estão aí. É coisa, não sou eu, Luana, falando. São os dados. O Atlas da Violência mostra isso. Há um projeto, né, contínuo de extermínio da população negra, que isso se dá de várias formas, pelo cárcere, por esse imaginário que a gente coloca aqui, o professor também assinala tão bem, de sempre relacionar a população negra nos lugares de subalternidade, né, nos lugares de quem está ali para servir, né, como isso é fixado. Na própria negação aos direitos básicos, né, que a população negra tem nesse Brasil, seus direitos básicos negados, direitos humanos básicos negados, né, direito à escolarização em todos os seus segmentos, por exemplo, é algo que é básico, a permanência no ensino superior, né, é básico, isso é negado, porque a gente sabe, né, que a gente não teria, se isso não fosse negado historicamente, uma fala como a do professor Américo, eu era o único estudante negro na universidade, numa universidade pública, e a gente tem esse cenário comum, né, que acontece no Brasil. Então, nós temos, agora ainda, eu estou muito ligada com esses movimentos dos povos de terreiros, né, no Brasil, acompanhando, e percebemos ataques, né? As populações de terreiro estão sendo completamente atacadas. Todos nos jornais, todo tempo a gente tem uma comunidade que pede a sua casa, que é atacada, a casa é queimada, os objetos são quebrados. Então, assim, a gente não vê isso acontecer em Roma, a gente não vê isso acontecer no Vaticano, a gente não vê isso acontecer em outro templo. Por que que esses templos, esses territórios, que são territórios de cultura, são atacados? O que que isso significa? Né? Tem algo acontecendo, então a gente precisa olhar para isso, né? E é importante a gente lembrar que no Brasil, as leis, desde o sistema colonial, são criadas para matar, acabar mesmo, né, com as expressões culturais da população negra.
Foi assim que a capoeira foi interditada, né, por lei, no período colonial. Foi assim que a população negra foi impedida de estudar durante os reinados. A gente tem isso no período dos impérios, né, no período dos reinados no Brasil, no período colonial, né, o impedimento formal pela lei. Foi assim que jogos foram, como a mancala, por exemplo, provavelmente proibidos, porque se juntavam pessoas negras para jogar, né? Então, é um jogo que é impedido. Tudo isso é por lei. Os batuques, o samba, o candomblé, a comida, né? Foram impedidos por lei, gente, por lei. Nós temos códigos de leis que impedem as expressões das populações negras historicamente. Isso reverbera hoje. Então, a gente precisa observar bem sobre os nossos medos, né? Quando a gente está diante dessas representações culturais que são nossas, mesmo com medo, mesmo se a pessoa nega, faz parte da nossa história. Então, existe sim uma questão psíquica, eu acho que é muito importante da gente olhar para isso, sabe? O que provoca num povo a negação do seu espelho, de não querer se identificar com o que é teu, com o que é próprio teu, né? Existe aí um trauma psíquico, social, que gera muita morte, que gera muita pobreza, sabe? E que, enfim, continua colocando os barões, né, do café, os barões do tráfico escravo, nas suas reatualizações, nos seus postos de poder, porque não muda. São sempre os mesmos que estão aí dominando os nossos corpos, as nossas vidas. Então, é de fato algo que a gente começa na literatura, mas a gente expande, percebe que é uma teia muito complexa e que a gente precisa muito ocupar os espaços e falar sobre isso, né? Falar também é curar, e eu acho que a gente precisa tratar isso, falar, ensinar, aprender no processo, né? Cada vez mais. Quero agradecer mais uma vez, Leia, você sempre muito generosa e aberta para chamar esse tipo de debate, né? A Leia falou no começo, Luana é guerreira, ela fala, você sabe que eu falo. Não porque eu seja guerreira, mas é porque eu acho que é importante falar, é aquilo que o professor falou. Já que a gente fez um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado e não parou de estudar e chegou e virou professora universitária, então a gente tem que tomar o nosso lugar nessa história, né? Não pode ocupar o que não nos pertence. O que me pertence é isso, é o lugar do meu povo, e é a partir daí que eu gosto e prefiro falar. Então, eu agradeço, Leia, quero estar aqui outras vezes e mais e eu quero te ouvir muitas outras vezes, Luana, que o aprendizado foi assim para mim extraordinário, viu? Amei essa tarde deliciosa. Eu agradeço todo mundo que veio, né? Eu vi aqui a Cláudia Fabiana, que é minha querida companheira de projetos, de trabalhos, de vida, minha amiga do Rio de Janeiro, Ana Dusca Palmeira, que é professora na Universidade de Cabo Verde, né? Também estava aqui comentando com a filhinha. E todos vocês que vieram, gente, né? Muito obrigada mesmo. Nós é que agradecemos. Mais vezes. Professor François, é François o nome, Luana? É o François, que está aí. Agradeço a presença, não conhecia. Muito prazer, viu? Seja sempre também muito bem-vindo. Maravilha. Pois encerramos por hoje, né, Luana? Não tenho como agradecer, foi maravilhosa essa tarde, viu? E queremos mais tardes assim. Anotei a frase: o que provoca em um povo a negação de seu espelho? Acho que a gente precisa refletir sobre isso. Fantástico. Um grande abraço a todos, a todos. Um beijo no Benício. Deus, eu estou ali cansado comigo. E até o próximo encontro, até o nosso próximo café.
Viu? Até, gente. Fica de linha. Obrigada. Beijo, Até foi mais. maravilhoso.